Muito bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Esse é o Finestra Bianconera. Vocês já conhecem, vocês já sabem, não é mesmo? Dia 18, hoje, 18 de dezembro. E amanhã eu vou soltar um vídeo depois das 9 horas da noite, tá bom? Aonde você que for inscrito no canal vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus. Sorteio a ser realizado na segunda-feira, dia 22, às 22 horas, mais conhecido como 10 da noite, ao vivo. Portanto, amanhã, se você quiser ganhar essa camisa, tem que assistir esse vídeo que eu vou soltar no YouTube amanhã, para poder comentar e concorrer ao sorteio, tá bom? Fica ligado, e lógico, ativa o sino. Hoje são 2 sinos. Esses sinos aqui não são os sinos de Belém, os sinos do Natal, os sinos do Menino Jesus. Esses são os sinos que estão anunciando tempo ao tempo. Vamos colocar o relógio do tempo aqui, porque a batata, como dizem aqui no Brasil, a batata do Gravina e do Quiné e de toda a corja da justiça esportiva italiana está começando a assar. É um assunto chato, eu não vou me estender muito, eu sempre digo que não vou me estender, acabo me estendendo, porque isso na época me desgastou demais, demais. Mas antes, para quem não entendeu, porque teve 2 amigos meus que me chamaram hoje no privado e do último vídeo, mas qual que é a fofoca? Que fofoca é essa? Sobre o suposto problema de vestiário que tem na Juventus, onde um grupo de jogadores, Cambiasso, Gatti, Locatelli, Vlahovic, McKennie, Perin, não gostam do Jonathan David. Eu não vou falar de suposições, já vi muita coisa em vestiário de futebol aqui do Brasil, contato com gente ligada ao Corinthians, contato com muita gente ligado ao Palmeiras, 10, 15 anos atrás. A gente faz muitos amigos no futebol e já vi coisas, e eu vi coisas de gente que estava lá dentro desses 2 clubes, que dentro de campo muitas vezes passava batido, onde muitas vezes o herói da torcida no vestiário é o vilão, e aquele que é o vilão em campo, no vestiário, é o humilde. Por isso que eu não gosto de falar de suposições. A Juventus ganhou do Bologna lá, num campo difícil, e o Cambiasso também é um deles que estaria contra o Davi, mas a gente gostou do jeito que a Juventus encarou a partida, com o problema do vestiário ou não. Não vou falar disso. Existia um problema no passado, quando o Danilo foi afastado, o grupo civil voltou contra o Thiago Motta. Mas não acredito que o Vlahovic tenha ciúmes, que ele quer ser titular, que independente se ele merece ou não, estou dizendo quando veio a contratação do Davi, que o Locatelli não abre mão de ser capitão, ele quer ser o capitão, essas coisas assim que saem. Engraçado é que isso só sai quando o time não está bem, né? Não digo que duvido e nem que desduvido, só que eu não sei, né? E nem as pessoas que eu conheço muito próximas da Juventus podem afirmar. Apenas um me comentou, Mário, eu não sei, que não duvida de nada, mas isso não é argumento para eu falar aqui de ruptura ou desavenças em vestiário, tá bom? Então é isso que eu quis dizer. Ainda sobre o sorteio, eu vou sortear a partir de janeiro alguns brindes, e entre esses brindes está esse cachecol. Esse aqui é o meu, né? Mas é um igualzinho esse que tá ainda com a etiqueta bonitinho, mas é idêntico a esse, tá? Que eu vou sortear a partir do segundo turno do campeonato. Então, mantenha a sua inscrição aí no Finestra. Muito bem, eu coloquei o André Agnelli, é a segunda vez que o Agnelli aparece na capa aqui do Finestra, e vocês devem ter visto, né, aí as palavras do advogado da União Europeia, o advogado-geral da União Europeia, que disse que o Agnelli e o Arrivabene tinham razão e que a justiça esportiva da Itália errou.
naquele caso de 3 anos atrás, da plusvalenza, naquele caso que fez com que os dois, mais o Nedved, pedissem demissão, e naquele caso que deixou a Juventus fora da Champions por conta de plusvalenza. O Kiné, para quem não lembra, há um mês atrás aqui eu comentei que ele não se manifestou em relação ao caso do Osimhen, plusvalenza no Napoli, que ele não indagou no Napoli, mas ele foi o grande personagem naquela ocasião. E muita gente, e eu não culpo o torcedor, tá? Muita gente achou que o Agnelli era o vilão. Que o Arrivabene não tem competência para o futebol, não é esse o ponto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que a Juventus não devia fazer alguma bobagem. Está provado que a Juventus... Eu falei na época, isso não é um crime, como a gente diz na Itália, isso não é um reato. Reato em italiano é crime. Ninguém cometeu crime de plusvalenza. É uma coisa normal que existe no futebol. Ah, mas a Juventus está na bolsa, eu sei. Mas aí tem uma coisa chamada bom senso. Se não é crime, não é crime. Inclusive, todo esse imbróglio fez com que o Elkan tirasse o Agnelli fora. E agora, nessa inocência do Agnelli, como fica John Elkan? Vai pôr o rabinho entre as pernas e vai ser humilde e vai chamar o seu parente, o seu primo e dizer: vamos nos unir, eu preciso de você e você precisa de mim? Não sei. Voltando. Gravina e Kiné juntos, nessa porcada toda. Federação Italiana, como eu sempre disse, pela primeira vez, se a Itália não for para a Copa, eu não vou ficar triste. E quem me conhece pessoalmente, não por internet, não por rede social, não por WhatsApp, quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu torço pela malha azzurra. E para eu chegar ao ponto de dizer que vou ficar indiferente e que vou até gostar se a Itália não for para a Copa pela terceira vez, é porque eu tenho muito nojo do senhor Gravina. Vejam como está o futebol italiano. E o Kiné, a gente sabia que, passada a punição ao Agnelli, ao Arrivabene e à Juventus, que ele ia se retirar de cena, afinal de contas ele já cumpriu o papel dele. Resumindo, né, como eu disse, é um assunto chato. Segundo a União Europeia, o advogado, não é o Mário torcedor fanático da Juventus que está falando, o advogado da Corte Europeia, o advogado geral, deu razão ao Agnelli e ao Arrivabene. Não é uma sentença definitiva, vamos ter que esperar para ver, mas em outros casos, quando esse advogado se pronunciou, sempre foi na direção de que a sentença final seria o que ele falava antes. Ou seja, provavelmente será decretada aí a inocência do Agnelli e do Arrivabene, tá? Porque afinal de contas, o advogado chegou a essa conclusão. Isso vai fazer com que a justiça ordinária bata de frente com a justiça esportiva italiana, e isso vai fazer com que a justiça esportiva italiana sofra um terremoto, uma mudança total a partir de leis, de regras, e podendo chegar nas cabeças, que é a parte mais gostosa. Pois é. A Juventus não ganha nada com isso, não perde nada, apenas o gosto de apontar o dedo na cara dos torcedores rivais, dos clubes rivais e da imprensa italiana podre e dizer: nunca fizemos nada, só que mais uma vez vamos revolucionar o futebol italiano, às vezes para o mal, às vezes para o bem. Em 2006, revolucionaram o futebol italiano para o mal.
quiseram destruir a Juventus, mandando para a Série B, e acabaram com a seleção italiana. Agora, quem sabe, com esse possível terremoto, com esse eminente terremoto, possa ser o renascimento do futebol italiano, porque cabeças vão rolar. O tempo é sempre o senhor da razão. O que vocês querem que eu fale para vocês? E gostaria muito, eu sei que isso não vai acontecer. A gente vai ter que esperar de 6 a 3 meses. A sentença deve dar a razão, deve se confirmar o que o advogado disse. E aí nós vamos ter aí o Agnelli e o Arrivabene totalmente inocentes. Eu quero ver se algum cretino... O ano que vem algumas coisas vão mudar. Eu vou começar a dar nome a membros da imprensa brasiliana. Eu não estou preocupado. Eu também tenho bons e ótimos advogados. Inclusive no Fã Clube tem 2 advogados que são melhor que a dupla Cristiano Ronaldo e Messi. Melhor que Pelé e Coutinho. Eles são foda, os 2. Eu vou começar a dar nome a certas figuras e emissoras brasilianas. Eu vou dar no meio. Não vou ofender ninguém, mas eu vou desafiar. Eu quero ver se algum cretino da emissora TNT, dos UOLs da vida, vão falar daqui 3, 6 meses, saindo a sentença oficial, que a Juventus foi injustiçada e punida de maneira errada. Eu quero ver se esses cornos, porque são cornos, vão falar alguma coisa. Não vão falar. Não vão falar. Porque são os cornos. Jornalista, não todos, a maioria é frustrado. Sabe por quê? Porque a maioria queria jogar futebol, mas não tem competência para dominar a bola. E o mais próximo que eu consegui ficar do futebol é comentar futebol. E nem isso eles sabem fazer. Tanto o Brasil como a Itália. A imprensa italiana é podre. Podre. Todos da imprensa italiana. Todos. Inclusive o principal jornal de futebol, que há 13 anos mudou a direção, era um grande jornal, ficou uma coisa nojenta, extremamente bairrista, que tem sede em Milão, no jornal Cor-de-Rosa, que era o melhor jornal de esporte da Europa durante anos, e de 13, 14 anos para cá, podre. E é nesses jornais que os infelizes de inteligência e mau caráteres brasilianos da imprensa daqui se baseiam na manchete desses lixos da Itália para poder falar bobagem da Juventus. Vou aqui fazer o que o Bonucci fazia, e aqui não tem nada a ver quem gosta e não gosta do Bonucci, não é isso. Enxago a boca para falar da Juventus. Porque o dia que a gente estiver metido de fato com coisa errada, eu vou ser o primeiro a falar: vergonha, vamos cumprir. Se tiver que a gente ir para a 3ª, para a 4ª, para a 5ª divisão, a gente vai, desde que seja provado que fizemos coisa errada. Porque danos morais você não recupera. Influenciar gente de terceiro mundo com um cervello, cérebro desse tamanho é fácil. Éramos e somos inocentes, ficamos fora da Champions por esse cidadão chamado Giuseppe Gravina e o Quiné. E teve torcedor que disse que o Agnelli tinha que ficar quieto. Teve torcedor na Itália que disse que o Agnelli afundou de vez a Juventus porque não foi para a Champions, que bateu de frente porque fez coisa errada com o Plusvalença. Torcedor de merda. É hora da gente unir a torcida. Chega desse negócio, quem gosta do Allegri, quem gosta do Conte, quem gosta do Thiago Motta, do Spalletti, quem gosta do Bonucci, quem não gosta. É hora da gente unir
Porque desde que a tifoseria dividiu no meio e dividiu, os outros, espumam com as nossas derrotas esportivas dentro e fora de campo. E essa é uma fora de campo que reflete dentro. É isso. Amanhã, depois das 9, a gente vai fazer um vídeo para você concorrer à camisa oficial da Juventus. E dessa vez, você que está vendo aí, você vai ganhar. É isso. Porque, Mário, mas eu nunca ganho nada. Participe, porque a chance de ganhar uma hora chega. Sempre Forza Juve. Fino alla fine, Gravina. Está arrivando o grande momento, Gravina. Está chegando. Treme, Gravina, treme. Começa a tremer.